quantas vidas, quantas famílias que estão perecendo hoje nessa cidade. Quem é responsável por essas vidas que estão sofrendo? A igreja do Senhor. Eu e você, porque nós temos acesso ao Pai, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra do Senhor, nós temos as promessas do Senhor. Agora nós precisamos corresponder àquilo que Deus tem para mim e para você. Você já imaginou quantas pessoas Deus pode salvar através da sua vida? Você já imaginou? Quantas pessoas vão ser salvas através do teu testemunho? Quantas pessoas serão alcançadas através das suas orações? Quantas pessoas serão libertas, transformadas através da sua perseverança? Do seu compromisso no reino de Deus? Da sua fidelidade ao Senhor em tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos? Da sua fidelidade financeira, projetos, sonhos? Instituições que Deus quer manter através da sua fidelidade, projeto que Deus abre e nos dá oportunidade para que eu e você sejamos um instrumento de bênção. Você já pensou quantas vidas serão tocadas através do seu chamado, daquilo que Deus um dia chamou você, escolheu você? A Bíblia diz que antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Você já... Eu gostaria de deixar um pensamento a todos vocês, algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, no meu espírito, e que você possa abrir o seu coração e receber esta palavra no teu espírito. Eu quero falar hoje o valor da confiança. Esse é o título desta mensagem, o valor da confiança. E um texto de referência em Daniel, no capítulo 3, o versículo 24 e 25. Daniel, capítulo 3, versículo 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, e disse aos seus companheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. E disse ele, eu porém vejo 4 homens soltos, que andavam passeando de dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. E a aparência do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Até aí, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela revelação da Tua palavra sobre o nosso espírito, o nosso coração. E nesse momento eu repreendo tudo aquilo que porventura o adversário tentaria roubar essa palavra dos nossos corações. Mas que o Teu nome seja glorificado através desse texto. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco. Pai, a Tua palavra ela é rica, a Tua palavra ela é poderosa, jamais permita que nós viemos empobrecer a Tua palavra, mas que Teu nome seja glorificado. E eu repreendo tudo aquilo que as trevas, Satanás e os demônios poderia tentar, Senhor, roubar a cada semente que está sendo semeada no coração do Teus filhos, que bate em retirada toda e qualquer obra contrária. E nós queremos somente a presença do Senhor sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma passagem bem conhecida, aonde que 3 hebreus se recusou a se prostrar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor para adorá-lo. E nós sabemos que o rei ficou tão furioso que ele pegou, amarrou, ateou esses 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrou eles e aumentou ainda mais 7 vezes a chama do fogo. Os próprios homens que quando foram lançar eles, jogar dentro da fornalha, aqueles homens que jogaram, eles morreram, tão forte era o fogo. E quando esses hebreus caíram dentro do fogo, e nós sabemos que eles falaram que criam em Deus,
e tinha certeza que Deus estaria livrando eles, também dizendo, se Deus não quiser livrar nós, nós continuamos crendo nele, nós continuamos servindo a ele, e é assim que nós também devemos viver. Então Deus teve 3 homens que eu quero falar aqui, que Deus confiou, registrado nas Escrituras. Tem muito mais, mas eu quero falar de 3 homens, o qual Deus confiou nas suas mãos grandes projetos. Nós, como igreja do Senhor, nós somos também dignos de confiança do Senhor. Deus tem projeto, Deus tem propósito, Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. E eu quero falar sobre 3 homens que Deus confiou, mais do que confiou, mas o 4º homem, ele confiou muito mais ainda. O valor da confiança depende do que está empenhado, daquilo que é confiável a nós, de você depositar, confiar, como um patrão deve confiar no funcionário, como o funcionário deve confiar no patrão, como nós devemos confiar nos nossos irmãos. Deus também confia em nós. Imagina chegar para um dos irmãos aqui e dar um valor, por exemplo, de R$1 milhão para você guardar para mim, para que você possa colocar no lugar seguro. E de repente chega outra pessoa, vou dar R$1 milhão, para que essa pessoa também guarde esse valor até um tempo determinado. Para que eu possa fazer isso, eu preciso confiar nessa pessoa. Nós precisamos confiar. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos chamou, nos escolheu para confiar um propósito, um projeto nas nossas vidas. Nós estamos aqui esse ano, o ano da conquista. E para que eu e você possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos adquirir a confiança de Deus para conosco. E eu quero falar desses 3 homens, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens recusaram se curvar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. E isso fez com que o rei ficasse indignado, porque todos se curvavam, a hora que fosse tocado a trombeta, todos deveriam se curvar e adorá-lo ele, mas 3 homens de Deus, eles não se curvaram porque eram fiel a Deus, porque eles sabiam, a Bíblia nos ensina. Ainda hoje nós vemos muitas pessoas se curvando diante de muitas estátuas, e a Bíblia diz que nós devemos se curvar somente diante do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. Então a Bíblia diz que então o rei Nabucodonosor espantou-se, levantou depressa, porque ele tinha mandado amarrar, atear esses homens e lançar dentro da fornalha. E quando esses homens caíram dentro da fornalha, eles começaram a andar sobre o fogo, no meio do fogo. E ele ficou ali, atemorizado. A Bíblia diz que ele ficou ali espantado, porque de ver como que aqueles homens, mas ele viu um 4º homem. E ele pergunta para os seus assistentes, não foram 3 que nós lançamos, mas eu estou vendo 4 homens, e um deles é semelhante ao Filho de Deus. Semelhante ao Filho de Deus. Aqui Deus confiou. A maior confiança, ela sempre vai estar no 4º homem, significando a presença do Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo Jesus. O 4º homem, ele está no controle de todas as coisas, que é a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. É Ele que deve controlar as nossas vidas. E para isso nós precisamos ter a convicção de que Ele vive, Ele habita dentro de nós, e que o Senhor jamais vai nos desamparar diante de toda e qualquer afronta. Porque o nosso adversário, ele quer que nós negamos, ele não quer que nós sejamos testemunha do nosso Deus. O adversário quer que nós sejamos más testemunha, mas nós devemos ser boas testemunhas diante do Senhor. E eu quero falar hoje sobre três homens que me chamam muita atenção, o qual o nosso Deus confiou. Muitas vezes você não entende o que Deus está fazendo na sua vida nesse momento. Muitas vezes você não entende por que você está aqui nessa noite. Muitas vezes você não entende porque algumas coisas têm acontecido na sua vida. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Eu quero falar aqui sobre a história de José do Egito. Nós sabemos que José, ele foi vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos.
aonde que o inimigo encheu o coração dos irmãos dele de ciúme, quando ele começou a contar as revelações, aquilo que Deus ia mostrando para ele. Nós sabemos que os irmãos de José encheram o coração de ciúme, de inveja, e tentaram matar José jogando ali numa cisterna, e depois passando os amalequitas, os ismaelitas, aliás, eles pegaram e venderam para eles, para que José se tornou escravo no Egito. E nós sabemos da história que José cresceu no Egito, tudo o que aconteceu com ele, e chegou uma época que veio uma fome, uma seca muito grande no Egito. E nós sabemos que, diante dessa seca, os próprios irmãos de José tiveram que descer para o Egito, para comprar a mercadoria, alimento que havia somente no Egito, diante de uma revelação que José teve de 7 anos de grande abundância, de 7 anos de uma grande falência na face da terra. Mas Gênesis 45:4, que fala do encontro, quando José ele se apresenta para seus irmãos. Gênesis 45:4 diz assim: José disse mais aos seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se achegaram, então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá. Por quê? Para preservar a vida, e é Deus que me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem seca. Deus enviou-me diante de vós para conservar-vos a descendência na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. José, ele testemunha aqui, porque ele sabia que os irmãos dele poderiam ser mortos. Os irmãos achavam que ele poderia matar, porque José se tornou a segunda pessoa mais importante no Egito. Ele tinha toda a autoridade, Faraó deu a ele toda a autoridade para fazer o que quiser, vender, comprar o que ele quisesse, ele tinha toda essa autoridade. E agora ele pega e se apresenta para os irmãos. Mas o que eu quero tirar daqui, que José, ele teve o discernimento, a revelação, que Deus permitiu dele ir para o Egito, para que ele crescesse no Egito, para que Deus pudesse fazer dele uma pessoa responsável, que Deus confiou nele para salvar toda uma nação, para salvar as nações, salvar o povo. A visão de Deus de Israel para José é para que José pudesse salvar a humanidade. É isso que muitas vezes Deus confiou em José, para também ele preservar o seu povo, o povo hebreu, o povo israelita. Então nós encontramos essa história na Bíblia, que Deus permitiu tantas coisas na vida de José, para que através da vida dele, vidas fossem salvas, vidas fossem supridas, vidas fossem poupadas. Então o nosso Deus, para que Ele possa fazer essas coisas, Ele tem que confiar em nós. E muitas vezes nós enfrentamos a adversidade, porque no momento que Deus começa a revelar alguns sonhos para você, algumas visões para você, Deus começa a trazer alguns projetos na sua vida, para usar a tua vida dentro de alguma área específica, seja na sociedade, seja dentro do corpo de Cristo, seja no setor aonde quer que o Senhor te levante, como um grande empresário, um grande homem, mulher de negócio, mas sabemos que sempre vai existir algumas oposição, sempre o adversário vai tentar usar pessoas, e muitas vezes pessoas muito próximas de nós, para tentar impedir que o propósito de Deus seja realizado. Por isso, no momento que eu e você aceitamos Jesus como Salvador, naquele momento nós declaramos guerra contra todos os infernos. E agora eu e você precisamos sermos pessoas confiantes da parte de Deus, daquilo que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida, porque certamente vão surgir muitos obstáculos para impedir que o projeto, o propósito de Deus venha a se realizar através das nossas vidas. Por isso eu e você,
A Bíblia diz que nos últimos tempos, o próprio Jesus falando, que ia existir, se porventura quando o Filho do Homem voltasse, encontraria fé e amor na face da terra. O que Deus está falando conosco, o que o Espírito Santo falou e ministrou no meu coração, que Deus procura homens e mulheres que Ele possa confiar o seu projeto, o seu propósito. José foi uma pessoa que Deus levantou, mesmo ele não entendendo, mesmo ele sendo vendido, mesmo ele sendo perseguido na casa de Potifar, menos ele estando ali no presídio todo o tempo que ele ficou ali. E quando ele sai dali, ele entende que tudo aquilo aconteceu num propósito maior, para que vidas fossem salvas, nações fossem salvas, seu povo fosse preservado. E nós sabemos que Deus manifesta através de vida, Deus trabalha através de vida, através de mim, de você. Está chegando o momento, Deus tem falado de um grande avivamento, e eu e você precisamos estarmos atentos daquilo que Deus quer usar, a minha vida, as suas vidas, para salvar, para libertar, para curar, para transformar não só o nosso país, mas muitas nações. Você crê nisso? A Bíblia fala sobre um outro homem por nome de José, que vem um anjo de Deus. No momento que esse anjo de Deus visita Maria, queria se casar com um homem chamado José. Eu creio que você conhece bem a história, assim como eu. Em Mateus diz assim, Mateus 2:1 diz assim: ora, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram a Jerusalém magos do Oriente, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, alarmou-se, e com ele toda Jerusalém, e convocando todos os principais sacerdotes, escriba do povo, perguntava-lhe onde havia de nascer o Cristo. Responderam eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Nós vemos aqui a história, nascimento de Jesus. Porque Jesus veio para quê? Para salvar a humanidade. A Bíblia, eu quero falar sobre 3 homens. Veja como Deus usou José agora, para que trazer proteção a uma criança. E não era uma criança qualquer. E Herodes dá uma instrução para que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas. Porque Herodes tinha medo de que essa criança imediatamente viesse tomar o seu trono. E ele arquiteta ali, por mais que ele mente, que ele também queria adorar aquela criança, adorar ele, mas ele tinha no seu coração em destruir aquela criança. E assim ele coloca uma ordem para que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas. Eu já contei para vocês, eu estava orando na madrugada no ano passado, né? Nós estamos no novo ano, e de repente o Espírito Santo trouxe muito forte no meu coração. Isso já faz mais, vai fazer 2 anos, quando comecei a falar, que nós devíamos orar pelas nossas crianças, que nós devíamos orar pelas famílias, que nós precisávamos cuidar dos nossos pequeninos. E o Senhor falando, olha, quando foi para Moisés tirar o povo do Egito, Faraó se levantou para matar os meninos. Quando Jesus veio como Salvador, Herodes se levantou para matar as crianças. Eu estou vindo novamente com grande avivamento para arrebatar a igreja. E Satanás novamente, ele vai se levantar para tentar destruir as crianças. E nós, como igreja do Senhor, precisamos intervir. E nós sabemos das leis que está para acontecer, como o país, como a Argentina, já aprovaram essa lei. Se você vai na Argentina, o lugar mais perigoso que tem para uma pessoa viver, estar no ventre de uma mulher argentina.
porque elas têm todo o direito de abortar essa criança. Isso Satanás quer colocar em todos os países, quer destruir as crianças. Ele cria meias formas, e é o que está para acontecer em muitos países. É isso que Satanás quer, e nós precisamos estar atentos, porque a força de Deus é manifestado através da sua igreja, da minha vida e da sua vida. E nós sabemos aqui, muitas coisas aconteceram nesse tempo. Primeiro, Jesus saiu de Jerusalém para ser apresentado. Ele saiu de Nazaré, foi para Jerusalém para ser apresentado. Jesus estava na casa dele lá em Nazaré. Olha o que está em Lucas 2:39. Assim que cumpriram todos segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, se fortalecendo em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus ia crescendo, como todos nós precisamos crescer, se fortalecer em espírito. É o que nós temos batido muito nessa tecla, que nós somos ser espiritual, que vivemos dentro de um corpo humano. Jesus, ele ia se fortalecendo e crescendo em espírito, cheio de sabedoria, porque a sabedoria é o Espírito Santo de Deus que nos dá. E ele crescia em graça diante do Senhor, como todos nós também devemos crescer em graça diante do Senhor. Então Jesus, ele saiu de Nazaré, foi apresentado em Jerusalém. E agora ele volta novamente. Então nós vemos que há um processo, não foi imediatamente quando ele nasceu na manjedoura que começou as perseguições. Então Herodes estava tentando ser esperto, queria matar as crianças, mas Deus foi muito mais rápido. E aí o Senhor fala com José. E nós vemos em Mateus 2:9, diz assim: e havendo eles, ouvindo o rei, partiram, e eis que a estrela tinha visto do oriente, ia diante deles, até que veio e parou sobre o lugar onde o menino estava. E quando eles viram a estrela, regozijaram com grande alegria. E ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, adoraram. E abriram os seus tesouros e deram-lhe presente, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisado em um sonho, para não voltar a Herodes, e regressaram à sua terra por um outro caminho. Nós vemos aqui essa passagem, todos conhecem. Está falando de Jesus, que os magos foram visitar Jesus, e que eles chegaram diante do Senhor com ouro, com mirra, com perfumes, incenso, e ofereceram, se prostraram, já adorando, oferecendo, cultuando a Deus. Nós cultuamos a Deus com o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, que são as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor. Nós nunca devemos, quando você olha a história do povo hebreu, no Velho Testamento, eles nunca chegavam na sinagoga de mão vazia. Isso eu adotei há muitos anos na minha vida. Nunca entrar na casa de Deus com as mãos vazias. Nunca. Porque tudo que nós temos é dele. É ele que nos concede. E nós vemos que esses 3 magos foram orientados por uma estrela que levou eles, e eles viram, contemplaram o menino. Herodes tinha falado para eles: eu quero saber, e depois vocês voltem aqui e me contem aonde que ele está. Mas o que eu quero falar aqui do outro José, a fuga de José para o Egito. Mateus 2:13 diz assim: e havendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e permanece ali até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Primeiro José, Deus usa ele para proteger, para salvar o seu povo e todas as nações.
esse segundo José aqui, Deus levanta ele para que ele estivesse protegendo o menino Jesus. Não estamos falando aqui de uma pessoa, de uma criança qualquer, aqui está falando sobre Jesus. O anjo diz para José: toma a criança e foge para o Egito. Queridos, isso aqui Deus falou muito forte no meu espírito, aprendemos muitas coisas aqui. Por quê? Este é Jesus. Será que Jesus não poderia ser protegido por legiões de anjos? Será que ele não podia ser protegido aonde que bem quiser que ele estivesse? Para onde que ele fosse? Por que que Deus manda José pegar Maria, pegar ali Jesus e fugir para o Egito? Será que os anjos do Senhor não poderiam proteger Jesus ali? Ele diz porque Herodes quer destruir a criança. Será que isso seria possível, destruir o menino Jesus? Será que Herodes poderia fazer isso? Você já pensou nisso? Será que Deus estava enganando José, dizendo para ele: sai daqui de Nazaré, vai para o Egito e fica lá, até que eu diga o dia que você deve voltar? Por que que Deus dá essa direção a José? De uma ameaça que estava acontecendo. Eu quero que você aprenda isso aqui, algo que Deus ministrou no meu espírito. Porque Deus respeita as leis. Deus respeita as leis. Que Deus não está... Muitas vezes nós pregamos e falamos, tudo está no controle de Deus. Só que isso não é verdade. Como, pastor? Não. Muitos pregam isso, achando que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus para aqueles que estão debaixo da cobertura do Senhor. Aqueles que estão em aliança com Deus, aqueles que estão unidos com o Senhor, aqueles que estão em comunhão com Deus. Porque se tudo estivesse no controle de Deus, o mundo não estaria um caos como está hoje. Porque Deus deu livre-arbítrio para mim e você, com quem que você quer andar. Se você quer andar segundo o curso deste mundo, ou se você quer andar segundo o curso do reino de Deus. Então nós vemos muitas vezes, não, tudo está no controle de Deus, Deus está... E por que está acontecendo tanta tragédia, tanta morte, tanta guerra, tanta violência, tanto estupro, tanta ignorância no meio do povo? Por que que está acontecendo isso? Se Deus está no controle de tudo, Deus não está no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo, não permitiria essa bagunça que acontece. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. E por isso eu e você, como igreja do Senhor, nós temos a missão de salvar essa humanidade. Salvar essas pessoas. Porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a palavra rema sobre os nossos corações. Por isso que Deus dá uma instrução para José: pega esse jovem, pega essa criança, pega a sua esposa e foge, parte para o Egito. Porque Herodes deu um decreto para matar todas as crianças. Pense se José não fizesse isso. Já pensou? José não, eu não vou. Eu sou irresponsável. Eu não sou confiável. Eu vou ficar aqui. Você acha que Jesus poderia ter morrido? O que teria acontecido com Jesus? Queridos, eu aprendo. O importante é você estar aonde Deus quer que você esteja. Porque a proteção do Senhor não está em todos os lugares. Nós precisamos aprender isso. Porque nós aprendemos, não, Deus está controlando todas as coisas. E vemos pessoas sofrendo na miséria, na derrota, doentes, enfermos.
Isso um pouco de comodismo para nós. Deus está controlando tudo, então não vou fazer nada. Eu vou ficar sentado, eu vou ficar assistindo, eu vou ficar bebendo, eu vou ficar fumando, eu vou ficar me prostituindo, eu vou ficar indo para lá e para cá, falando mal dos outros. Eu sou religioso, de vez em quando apareço na igreja. E nós não assumimos o compromisso. Deus confiou sobre a vida de José, o seu próprio filho, para que José trouxesse a proteção e o cuidado dele. Deus tem proteção, dá proteção para que você esteja no lugar aonde que Ele tem te colocado para ir. Aonde que você está? Quando Deus fala para o povo hebreu, olha, o anjo da morte vai passar, quando o povo estava lá no Egito. E eu quero que vocês matem um cordeiro e vocês passem o sangue nos umbrais da porta. E vocês fiquem dentro da casa. Porque se o anjo passar e vocês não colocar o sangue, vocês vão morrer. Deus nos mostra a palavra, Deus nos mostra o guia, Deus nos mostra o mapa, Deus nos mostra a bússola em que nós devemos seguir, para que sim, aí nós teremos proteção. Quando eu e você atentamos os princípios de Deus, da palavra de Deus, e aplicamos esta palavra na nossa vida, e andamos segundo a palavra do Senhor, então Satanás não terá poder em tocar em nossas vidas. Mas se nós andarmos do jeito que nós achamos que está certo, do jeito que eu acho que nada me importa, eu faço do meu jeito, da minha forma, assim, Deus não está nesse negócio. E é por isso que acontece tanta tragédia, por isso que acontece tantos acontecimentos ruins, tantos caos, porque muitas vezes as pessoas não discernem quem é Deus na sua vida. Quando Deus diz assim, marca os umbrais da casa com o sangue do cordeiro. Quando o anjo da morte vier, verá que o sangue está ali e passará. A casa dos egípcios não foi marcado. Você sabia que existia, além dos egípcios, existia outros povos que estavam no Egito? Que souberam daquilo que Deus falara com o seu povo. Havia outros povos ali. Que nem no Brasil. Só tem brasileiro aqui? Não. Principalmente o nosso Paraná, cheio de imigrante. Não era somente judeu. E veja que Deus poupou outros povos que estavam ali também, que foram protegidos. Leia comigo em Êxodo 12, 38. Diz assim, também subiu com eles uma grande mistura de gente. Em rebanho, manadas, uma grande quantidade de gado. Por quê? Porque eles obedeceram o princípio da palavra de Deus. Aqueles que obedeceram, mesmo não sendo o povo hebreu, mas eles ouviram a mensagem, eles ouviram a palavra, eles creram na mensagem que Deus tinha falado com o povo hebreu, e quando eles creram nessa mensagem, então eles também fizeram a mesma coisa, e eles também foram protegidos. Então a minha casa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Nós precisamos crer, nós precisamos também semear esta palavra, contar às pessoas, compartilhar com as pessoas, para que elas estejam também salvas, para que também elas creiam, e elas venham ter a proteção, a salvação. Foi para isso que Jesus veio. Não foi somente o povo hebreu. Muitas outras nações, outros povos estavam ali também. Muita gente, diz a palavra do Senhor. E eles também receberam essa mensagem, receberam essa palavra. E eles também fizeram a mesma coisa, imolaram ali sobre os umbrais das portas. E o anjo da morte passou e o livrou. Por quê? Porque tinha uma ordem da parte de Deus. Para aqueles que estivessem ali passando sangue, não morreria. Como eu e você, se nós estivermos em Cristo Jesus, e Cristo Jesus estiver nas nossas vidas, não há motivo de temer coisa alguma. Veja o motivo das pessoas que saem por aí fazendo bem, o que bem entende, bem quer, achando que Deus deve cuidar dele. Não.
Deus cuida sim, desde que eu e você permanecemos nele, na sua palavra, nas suas instruções, nas suas direções. Porque se do contrário, o mundo não seria um caos como nós vivemos hoje. Porque muitas pessoas querem ser salvo, todo mundo quer ser salvo, mas querem fazer do seu jeito, não tem compromisso com as coisas de Deus. Imagina se José tivesse ido para a Síria, por exemplo. Não, Deus mandou para o Egito, mas eu não vou. Eu quero ir para a Síria. O que você acha que ele teria encontrado alguns problemas lá? Certamente que sim. Deus disse para José: tome a criança e fuja para o Egito. E eu vou avisar você quando você deve voltar. Lembre que naquela época, os filhos eram submissos aos pais até 30 anos de idade. Até 30 anos não podia tomar nenhuma decisão sem consultar os pais. Por isso que Jesus, quando ele completou 30 anos, e João Batista estava batizando, ele teve a liberdade de descer a água do batismo. E a partir daquele momento, ele assumiu um compromisso. O Espírito Santo veio sobre ele. E a partir daquele momento começou a acontecer os milagres. Porque agora Jesus era de maior. Por que Deus confiou em José? Para que José protegesse o seu filho. José tinha uma responsabilidade de preservar a vida daquela criança. Isso era importantíssimo. Isso era uma responsabilidade que ele tinha. Muitas vezes Deus coloca a responsabilidade para você, e a primeira oposição, a primeira intempérie, o primeiro vento que se levanta, você já quer passar. Você já quer entregar teu cargo, você já quer fugir da responsabilidade. Como que Deus pode confiar coisas maiores na sua vida, se coisas pequenas nós não aceitamos, se coisas pequenas nós viramos as costas, se coisas pequenas nós não temos compromisso com Deus? Deus quer que nós tenhamos responsabilidade com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. José, ele teve responsabilidade. A salvação do mundo inteiro estava na mão de José. Quantas pessoas Deus tem salvado? Eu e você. A responsabilidade estava naquele momento na mão de José. Quantas vidas, quantas famílias que estão perecendo hoje nessa cidade? Quem é responsável por essas vidas que estão sofrendo? A igreja do Senhor. Eu e você, porque nós temos acesso ao Pai, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra do Senhor, nós temos as promessas do Senhor. Agora nós precisamos corresponder àquilo que Deus tem para mim e para você. Você já imaginou quantas pessoas Deus pode salvar através da sua vida? Você já imaginou? Quantas pessoas vão ser salvas através do teu testemunho? Quantas pessoas serão alcançadas através das suas orações? Quantas pessoas serão libertas, transformadas através da sua perseverança? Do seu compromisso no reino de Deus? Da sua fidelidade ao Senhor em tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos? Da sua fidelidade financeira, projetos, sonhos? Instituições que Deus quer manter através da sua fidelidade, projeto que Deus abre e nos dá oportunidade para que eu e você sejamos um instrumento de bênção. Você já pensou quantas vidas serão tocadas através do seu chamado, daquilo que Deus um dia chamou você, escolheu você? A Bíblia diz que antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Você já imaginou quantas vidas serão alcançadas através da sua vida? Eu quero que você pense nisso. Falamos do primeiro José, o qual salvou a humanidade de fome no Egito. José, ele era a visão de Israel ali no Egito. Foi ele que, de antemão, preparou todas as coisas para salvar a humanidade. Porque Deus confiou algo. Ele foi assediado de todas as áreas, mas ele se manteve fiel com Deus, para que Deus pudesse cumprir
Muitas vezes nós estamos numa caminhada e o inimigo vem nos assediando também em muitas áreas, porque ele quer impedir, ele quer abortar aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Por isso, meu querido, minha querida, seja perseverante, porque chegou o momento de uma grande colheita de almas. Chegou o momento de grandes colheitas de vida. José recebeu ali do Egito todo o poder de Faraó. Somente Faraó estava acima dele. José poderia destruir os seus irmãos se ele quisesse. Construir para preservar Israel. Deus permitiu, ele passou todo aquele sofrimento para preservar o próprio Israel. E quando você olha para José, pai de Jesus, para esse segundo José, Deus confiou seu filho nas suas mãos, para que ele o cuidasse, para que ele o protegesse, para que chegasse o tempo, para que Deus cumprisse seu propósito. Veja, pense comigo, Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Você imaginou o direito que ele tinha aqui nessa terra? O que aconteceu com o corpo de Cristo? Você sabe que nenhum espírito tem direito legal aqui na terra. Jesus precisava nascer no ventre, materializar no ventre de Maria, para que ele nascesse aqui, encarnou aqui, como Deus encarnado, para que ele tivesse direito legal aqui na terra. E mesmo depois que ele morresse, porque quando Jesus morreu na cruz, ele entregou ali a sua mãe para João, ele entregou suas vestes para os soldados, ele entregou seu espírito para Deus, e ele entrega seu corpo para outro José, José de Arimateia. José de Arimateia foi aquele que buscou o corpo de Jesus, para preservar o corpo de Jesus. E ele assumiu a custódia do corpo de Jesus, para que Jesus permanecesse tendo a voz ativa aqui neste mundo. Então não era por mera causa que ele foi lá e pediu para que ele tivesse o corpo, pediu para Pilatos para que ele tivesse o corpo de Jesus. Ele teve a custódia do corpo de Jesus. Ele colocou Jesus na sua própria sepultura. Aqui nós vemos o terceiro José, preservando Israel. Nós vemos aqui o terceiro José, que esse representa o corpo de Cristo. O primeiro direito de Jesus na terra, o segundo corpo de Cristo. Eu disse para vocês, o mais importante é o quarto homem na fornalha, porque os três demais são uma alegoria. Quando Nabucodonosor ele viu o quarto homem semelhante ao filho do homem, o filho do homem é a expressão de definir quem era Deus, quem era Jesus. Então aqui está o mais belo. O que significa? Muitas vezes nós falamos, você é um Zé ninguém, o seu Zé é isso e tal. Mas a partir de hoje você vai entender a importância do nome de José. José significa acionador a um outro. Ou seja, uma pessoa que vai acionar como um trampolim para abençoar, para cuidar. Significa o nome acionador José. Ele acionou para que Jesus pudesse cumprir, para que Deus pudesse cumprir lá no Egito, para que Jesus pudesse cumprir o seu propósito, para que Jesus permanecesse tendo um corpo glorificado. José de Arimateia. Então José significa aquele que adicionou, que adicionará. E é isso que Deus quer de mim e de você, que através das nossas vidas, outras vidas sejam salvas, outras vidas sejam transformadas, outras vidas sejam libertas, outras vidas sejam curadas, outras vidas sejam transformadas, porque o quarto homem, Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus está presente conosco, diante das fornalhas, diante das oposições, diante das perseguições, Ele está conosco e jamais vai nos desamparar.
Tudo que Deus quer que você confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não retroceda, não volte atrás, porque maior o que está em nós do que está nesse mundo. Chegou a hora da grande conquista, de coisas grandes e poderosas, que Deus quer fazer através das nossas vidas. Muitas vidas estão perecendo, muitas vidas estão sofrendo, muitos pais estão presos no alcoolismo dentro de casa, os filhos estão presos nas drogas, muitas pessoas estão vivendo, em vez de você manter o corpo dela, que é o templo do Espírito, o diabo está injetando álcool, droga, tudo que não presta, para causar um caos nessas vidas. Mas Deus conta com a sua igreja, eu e você, para que essas vidas sejam libertas, para que essas vidas sejam transformadas. Esses 3 José foram confiados por Deus para cumprir um grande propósito, uma grande missão, para a preservação da salvação que ele trouxe. José de Arimateia é aquele que foi adicionado para estar ali cuidando do corpo de Cristo, aonde que ele ressuscitaria no 3º dia. Então Deus quer que eu e você também estejamos, nós somos comissionados para salvar as vidas, para preservar as almas, para expandir a obra de Cristo, o corpo de Cristo. Cada vez que você fala de Jesus, que uma vida entrega a sua vida a Jesus, que abraça Jesus, o corpo de Cristo está se multiplicando, está crescendo cada vez mais. Para que as pessoas se tornem membros do corpo de Cristo, essa é uma responsabilidade que eu e você temos. Essa responsabilidade que Deus está colocando nas nossas mãos. Queridos, eu sei que nós enfrentaremos dias difíceis, mas Deus quer que nós permanecemos firmes, porque a tendência nossa é sermos egoístas, pensar só no nosso bem-estar, e fazer algumas coisas somente para aliviar a nossa consciência. Deus quer que nós sejamos permanentemente, Ele quer confiar em nossas vidas, que através das nossas vidas, outras vidas serão salvas, outras vidas vão ser transformadas. Queridos, você não poderia imaginar uma pessoa partindo para a eternidade, sem Jesus. Eu já contei para vocês, eu escrevi nesse 2º livro que ainda não lancei, um pouquinho sobre o meu arrebatamento. Como que você vê as pessoas no inferno? Elas gritam, elas se desesperam, elas entram em pânico ali, estão em pânico, em desespero, clamando para alguém tirar elas dali. Eu vi isso com meus olhos espirituais, eu ouvi isso com meus ouvidos espirituais, eu estive lá e eu vi as pessoas sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, sendo açoitado, sendo ali aquele flagelo. Eternamente, não existe dia nem noite, mas aquele fogo, aquelas galerias, as pessoas desesperadas, gritando: Jesus, socorro, me tire, eu não suporto mais, eu não aguento mais. E muitas vezes você não fala do amor de Jesus para os teus filhos, você não fala do amor de Jesus para os seus amigos de trabalho. Qual é a mensagem que você tem carregado? Salvar a alma? Calhar pessoas? Trazer a Deus? Ter visão do reino de Deus? Qual a mensagem que você tem passado? O corpo de Cristo, a igreja, é uma visão para todos nós. Essa é uma tarefa que Deus tem para mim e para você. Essa cadeira vazia no teu lado, será que poderia estar alguém aí? Você imaginou se cada um de nós trouxer uma alma para Jesus a cada 6 meses? Em 20 anos esse lugar aqui não tinha mais aonde colocar pessoas. Esta é a tarefa que cada um de nós devemos realizar. O meu desafio, quero fazer um desafio com você hoje, igreja. Você casal, que até o 1º semestre, que você traga pelo menos um casal para o reino de Deus. 2º semestre você vai trazer outro casal.
Ah, eu sou solteiro, então traga pelo menos uma pessoa no primeiro semestre. E mais uma no segundo. E o que eu faço? Comece a orar por a pessoa, ore. Peça para Deus te mostrar uma pessoa, ore por ela, entre em batalha espiritual, em guerra espiritual por essa pessoa, peça perdão pela vida dela, expulse os espíritos que amarram, muitas vezes na incredulidade, muitas vezes na idolatria, muitas vezes no paganismo, muitas vezes em filosofia, muitas vezes as pessoas estão amarradas em dogmas religiosos, que você comece a orar, jejue por essa pessoa, entre em batalha espiritual, ligue a salvação dela aqui na terra, e depois você vai convidar ela para começar a participar das coisas do reino de Deus. Eu estou desafiando vocês aqui. Você imagina se cada um de nós trouxermos casais, mais um casal nesse semestre agora? E trazer mais um outro casal no segundo semestre, 2 casais, cada casal aqui? Você acha isso impossível? Você tem o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está dentro de você. Você tem o mesmo poder, a mesma autoridade que estava sobre Jesus, foi delegado sobre você. Você tem o Espírito Santo de Deus para reinar e ministrar através da sua vida. O Espírito Santo de Deus tem queimado no meu espírito, no meu coração. E muitas vezes nós somos muito apáticos. Muitas vezes nós somos um crente secreto, ninguém sabe que nós somos cristãos. Nós não testemunhamos no nosso trabalho, não testemunhamos com as pessoas que estão ao nosso redor, não falamos do amor de Deus, não fazemos um convite, não oramos por essa pessoa, não ligamos a salvação dela. A Bíblia diz que tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Querido, nós nunca devemos entrar de férias, tratando do mundo espiritual, porque Satanás nunca entra de férias, sempre ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Deus tem falado no meu espírito, no meu coração, de uma multidão que será alcançada através dessa igreja. Mas eu e você precisamos despertar. Temos a responsabilidade com Deus para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida e através da sua vida. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas são amigos? Quantas pessoas são clientes sua? Quantas pessoas passam pela sua vida diariamente? Você consegue ver essas vidas no céu? Ou você consegue ver essas vidas no inferno? Você acha que a responsabilidade para salvar é Deus? Por que então que Deus mandou José tirar seu filho de Nazaré e ir para o Egito? Porque Deus cobrou uma responsabilidade sobre José. Por que Deus permitiu que José do Egito saísse da sua terra, do seu pai, e fosse morar no Egito, crescer no Egito, um jovem? E José entendeu que Deus permitiu que ele fosse, sofreu, passou tudo que ele sofresse, para salvar o mundo naquela época. A responsabilidade de José e Maria, de proteger aquele menino, que era o salvador do mundo, que Herodes tinha autoridade para matar. Por isso nós precisamos entendermos a nossa função dentro do corpo de Cristo. Amado, eu estou profetizando uma grande colheita de almas a partir de agora. Eu estou profetizando vida sendo salva, liberta, curada. Paralítico andando, cego vendo. Centenas de pessoas ressuscitando. Em nome de Jesus, nós temos esta palavra, é um direito nosso, de você orar pelo cego, ele vai enxergar, de você orar pelo paralítico, ele vai levantar da cadeira, de você estender as tuas mãos e repreender a doença, a enfermidade, toda a miséria que caia por terra, quando eu e você assumir o papel de rei e sacerdote, daquilo que o Senhor delegou sobre as nossas vidas. É isso que o Espírito Santo de Deus está queimando no meu espírito. Você não está aqui somente para garantir a sua salvação, mas você está aqui para ser um instrumento de bênção.
nas mãos do Senhor, porque através da sua vida, talvez você não sonha, talvez você não imagina, há tantos projetos que você poderia estar patrocinando dentro do reino de Deus, mas você está olhando a tua matemática, é só a tua economia, é só o teu bem-estar. Eu já ensinei aqui domingo passado, que cada vez que você peça alguma coisa para a pessoa, se você está pedindo uma casa maior, uma empresa maior, um negócio maior, ore por outros que não têm. Porque quando Deus atende, essa função do reino de Deus, é tocar as pessoas que não têm. Eu tenho uma boa casa, mas eu quero uma maior. Deus, o meu irmão não tem, estou orando, declarando. Eu tenho um bom carro, mas meu irmão não tem. Eu declaro sobre a vida dele que ele tem algo igual ao meu ou melhor que o meu. E é assim que o reino de Deus se manifesta. Mas muitas vezes nós somos egoístas e queremos que as pessoas fiquem comendo na nossa mão. Não. A Bíblia diz que é muito melhor você dar do que você receber. A Bíblia nos chama como instrumento nas mãos do Senhor. Nós somos instrumento, nós somos veículo. Assim como Deus confiou sobre José do Egito, sobre José e Maria, sobre José da Arimateia, Ele confiou algo, Ele está liberando sobre a vida de cada um de vocês. Existe projeto, existe sonho, existe coisas grandes que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez o inimigo tenha batido forte contra a tua vida, teu casamento, tuas finanças, tua empresa, teus negócios, teus sonhos, na sua vida sentimental, na sua vida material. Talvez você comece a estar focando no problema, talvez você está olhando para o vento, para o vendaval, como Pedro tirou os olhos de Jesus e está naufragando. Mas Deus está falando no meu espírito, para nós olhar para Jesus, o autor e consumador de toda a obra, e coisas grandes Ele vai fazer através da sua vida. O Senhor tem falado no meu espírito, que quer levantar muitos empresários no nosso meio, homens e mulheres, muito abastados, com grande abundância, para que você possa ser um instrumento de bênção, para abençoar outras vidas, para abençoar instituições, para abençoar as clínicas, para abençoar muitas famílias, pessoas carente, porque Deus abençoa a vida através de vida, Deus salva a vida através de vida, Deus resgata a vida através de vida, Deus transforma a vida através de vida, Deus cura a vida através de vida, Deus opera milagre através de vida. Eu e você somos membro do corpo de Cristo, e Deus quer operar através da minha vida, da sua vida, porque você é escolhido de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um compromisso comigo, com você, para que nós possamos. Agora Deus quer que nós sejamos responsáveis, para que Ele possa manifestar essa grandeza, esse poder, essa evidência, através da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? Recebe essa palavra. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.